E aí, Abramo, tudo bom, cara? Fala, Igor. Sempre um prazer te ver, cara. Não é? Sempre um prazer. Tipo, a gente já se encontrou algumas vezes em eventos por aí pela vida, né, cara? Já pediram pra tirar foto comigo achando que eu era você algumas vezes também. Pô, mas aí é raro, né, cara? Pois é, Primeiro cara. que você anda muito mais arrumadinho que eu. Pois é. Agora, eu, de fato, a minha barba é mais branca que a sua. Eu sou mais velho, então tem um grau de crueldade no que eles fazem com você também. Mas, cara, o que me importa é que você é um cara legal, então se estão me confundindo com você, tá tudo certo. Cara. Que bom que você acha isso. Então, assim, pra gente começar bem isso daqui, Galo ou Raposa? Galo pra caramba, tem uma cadeira na Arena MRV. É? Aliás, sou conselheiro, tomei posse tem 3 meses. Entendi. Esses conselheiros aí funcionam como uma seita? Vocês realmente têm algum tipo de... A gente vai lá pra votar, umas 4 vezes. Entendi. Tem uns que vão pra encher o saco. Mas... Entendi também. Entendi. Bom, cara, obrigado por vir aí. Que isso. Vamos falar bastante sobre o mercado. Assim, é um mercado que... Primeiro, a Hotmart existe há quanto tempo? Hotmart foi fundada em 2011. Tá. Então, a gente tá na beira de fazer 15 anos, né? Ano que vem a gente faz 15 anos. Foi fundada numa época que, se você pensar assim, em produção de conteúdo, era uma época que até banda de internet era uma questão, né? Então, assim, não era uma época que os vídeos tinham tomado tanto conta ainda, exatamente porque a internet, banda de internet no Brasil especificamente, não era incrível. Exato. E é um mercado que ele combina muito com o mercado de vídeo. Muito. Se você pegar as grandes revoluções do vídeo em rede social, são os picos que o nosso mercado teve. Assim. Mas é um mercado de criador de conteúdo. Né? Então a Hotmart nasce porque o JP escreve um e-book de tráfego para um amigo dele, para uns amigos, que os caras ficavam perguntando negócio para ele, cansou de responder. Aí o Dev faz isso, né? Que é tipo assim, eu já respondi 5 vezes a mesma coisa, eu vou escrever que quando me perguntarem eu mando, né? Aí ele escreveu e falou, pô, isso é bom. E se eu vender isso aqui? Aí ele foi fazer um site em que a pessoa pudesse comprar e recebesse automaticamente o e-book. E quando ele foi fazer isso, ele percebeu que era uma encrenca do ponto de vista de desenvolvimento. E ele, desenvolvedor, falou, cara, se isso é uma encrenca para mim, imagina pro professor de inglês, pro cara de finanças. Então ele desenvolve para vender um e-book, junto do Matheus lá de 2010 para 2011. Ali. Que maneiro. Só que o mercado ele fica gigante mesmo com o vídeo, cara, na hora que o vídeo toma conta. A internet, ela, de fato, assim, se a gente for pensar o tempo que existe tudo isso, que é possível fazer isso, inclusive que a gente tá fazendo aqui agora, não tem tanto tempo mesmo não, cara. A gente acha que, porra, sempre teve aí, mas não, cara. Não, nós estamos falando de um negócio que tem uma década, assim, sabe? É um mercado muito novo. E a galera fica falando assim, porra, será que não tá saturado esse negócio? Eu falo assim, cara, a indústria tem 15 anos de idade, velho. Os caras estão vendendo aço até hoje, não estão? Então, assim, cara, a indústria começou agora, cara. Nós estamos engatinhando, né? Estamos aprendendo. Geralmente eu digo que que ainda não teve ninguém que se aposentou fazendo conteúdo para a internet, porque ninguém ficou tempo suficiente simplesmente porque não existe isso há tempo suficiente. Isso quer dizer que é um mercado que, além dele estar se expandindo, tem muita coisa que a gente nem descobriu que dá para fazer. Né? Total. Toda hora, ou não toda hora também não, mas vira e mexe surge um conteúdo diferente, com um formato diferente, surge uma ferramenta nova, algo diferente. Agora a gente está tendo as inteligências artificiais que estão mexendo um pouco nesse jogo inteiro aí, e isso leva especialmente a ideia da inteligência artificial, leva para um lugar onde o criador de conteúdo ele precisa ser cada vez mais autêntico. Caramba. Eu falo, quando me perguntam sobre esse assunto, eu digo que eu acho que a palavra para os próximos pelo menos 5 anos, porque é difícil a gente prever como é que a inteligência artificial vai evoluir, a tecnologia vai evoluir, vai ser autenticidade, cara. Porque tirando isso, a máquina já consegue imitar ou fazer muitas coisas. Caramba, né? Cara. Já ajuda, inclusive, pra caramba. Total. Né? Então, o criador, o cara que tá... na internet, que ele está fazendo o próprio conteúdo, que ele descobre uma coisa, que ele aprende, esse mercado dele pegar o conhecimento dele e pôr no mundo para vender, é algo que ainda tem um bom caminho para andar, eu suponho. Total, cara. Apesar de que eu também acho que talvez o hype tenha passado, Abramo. Não, é porque pensa assim, velho, aí tem uma coisa muito específica nesse rolê, que foi 2020, 11 de março de 2020. Foi a pandemia, cara. Então, assim...
O que acontece na pandemia é que teve uma aceleração. Então, assim, o negócio que era para acontecer em 5, 10 anos, aconteceu em 6 meses, irmão. E é o seguinte, aconteceu em 6 meses, aconteceu, cara. E aí, por isso que esse seu sentimento do tipo, será que o hype despassou? Qual que é a primeira hipótese que a gente tinha? Será que essa galera toda que entrou no mercado na pandemia, tanto comprando como produzindo conteúdo, vai continuar no mercado? Uhum. Hoje eu já posso te contar, continuou. Comprador pra caramba, continuou todo mundo. E produtor também, cara, a grande maioria continuou. Óbvio que uns caras que surfaram uma onda quando era mais fácil, tiveram um pouco mais de dificuldade depois. Mas, então, a pandemia, ela desregula esse negócio. Por isso que você tem esse sentimento, cara. É a pandemia, entendeu? Como a pandemia meteu 10 anos em um, a gente, cara, viveu uma overdose, né, de conteúdo online. E aí tem um pouco desse negócio. Mas agora a coisa começa a sentar mais, cara. E as aí, coisas estão estabilizando. Você usou a palavra autenticidade, eu uso autoralidade para falar a mesma coisa. Cara, a gente vive o tempo da autoralidade ou da autenticidade, que é tipo assim, você tem o seu jeito de comunicar, seu jeito de fazer, e isso é que é o diferencial. Então assim, copiar o que os caras estão fazendo, isso vai funcionar cada vez menos. Numa lógica de IA, isso é commodity, entendeu? Se você copiar o que um cara tá fazendo, cara, é um conteúdo comoditizado. Isso aí, velho, vai derrubar mesmo. Agora, a galera que tem uma pegada muito autoral, eu vou te dar um exemplo prático, olha aqui. Um dos meus clientes mais antigos, que é o meu cliente até hoje, que é o Mairo, que você já entrevistou no Flow. O Mairo tem um jeito de fazer conteúdo que é o jeito que ele sempre fez, né? Que é YouTube, uma coisa, pô, ali do jeito dele, sem muita maluquice e tal. Eu tenho um outro cliente que é o Jorge Henrique, que é um inglês sem neura, que é um cara que tem uma linguagem super TikTok Reels, saca? Entendi. Os dois são professores de inglês, os dois vendem pra caramba, só que eles acabam impactando audiências diferentes. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Entendi. Então, cada vez mais vai ter caras com nuance, sabe? O cara que você combina mais. Então, eu quero comprar um curso de inglês, eu chego lá e escolho o que tem mais a minha cara. É isso, cara. Você escolhe quem tá fazendo a curadoria daquilo. Tá. Você escolhe pela pessoa que está comprando e pelo método que ela criou. E não necessariamente porque eu quero aprender inglês. Quero aprender inglês, cara. Que coisa mais velha do que isso, cara? Porra, você foi professor, cara. Eu estudei na cultura inglesa, que coisa mais velha que isso, cara. E todo ano aparece um professor de inglês foda, novo, que ninguém nunca tinha visto, e você fala assim, cara, de onde é que veio isso aqui? Mas é porque o cara tem um jeito de comunicar que atinge, às vezes, uma audiência diferente, né? Entendi.